Fala, gente, beleza? Ale Street com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez dando um pouco da minha opinião que talvez não seja tão importante assim, né? Eu tenho certeza, né? É só mais uma pessoa falando. Mas é uma opinião a mais aí pra polemizar, né? O pessoal gosta de polêmica nas redes sociais, né? Então vamos entrar um pouco aí devagar, né? De vez em quando a gente dá opinião sobre o assunto aí que a gente vê na televisão, que o povo comenta e assim por diante, né? Antes disso, dizer que acabei de pagar o documento da motoca, né? É uma 125, todo mundo sabe disso, né? Não tem muito segredo, mas é o que o dinheiro deu para comprar, é o que a gente consegue sustentar e às vezes é difícil. No meio de um monte de conta a gente tem que escolher as nossas prioridades, né? Bom, vamos pular essa parte, logo a Juliana tá na pista de novo. Bom, antes de começar esse vídeo eu quero dizer o seguinte. Eu tenho um respeito muito grande pela instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? É graças a ela que hoje a gente tem um pouquinho mais de sossego, a gente consegue aí ter um pouco mais de sossego, né? São profissionais bem treinados, tá? Se arriscam, né, por muito pouco, tá? O que eles ganham não cobre o trabalho que eles fazem, tá? A tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, que é a Rota, é uma polícia especial aí, é uma polícia bem treinada, psicologicamente, tá? Eles vão para resolver o assunto, né? E beleza. Há uns 15 dias atrás, então eu queria deixar aí, antes de qualquer coisa, né? Eu queria deixar aí registrada a minha admiração pela instituição Polícia Militar de São Paulo, tá? A Polícia Civil desempenha um papel também bem interessante, que a parte de investigação, tá? Mas quem tá ali na linha de frente, quem entra mesmo na favela ali, dá de cara com o traficante, dá de cara com o ladrão, né? No caixa eletrônico, no posto de gasolina, no banco mesmo, é a Polícia Militar, e os caras vão mesmo para resolver o assunto, né? Há uns 15 dias atrás, infelizmente, aí uma criança entrou num prédio, né? Num condomínio, furtou um carro e causou um monte de transtorno aí no trânsito e acabou sendo alvejada pela polícia, né? A polícia contou uma versão até agora, que a criança reagiu, a criança estava armada, atirou de dentro do carro e a polícia e os policiais revidaram. A criança que estava com esse rapaz, essa criança, né? Não dá nem pra falar rapaz, porque é 10 anos de idade. Essa criança que foi atingida, ela já contou 3 versões, tá? Os policiais contaram uma, ela já contou 3. Ela contou uma que condizia com o que os policiais diziam, tá? Passado um tempo, depois ela ter sido visitada por representantes aí dos direitos humanos, corregedoria, isso e aquilo, né? E movimentos e mais movimentos aí contra a polícia militar, contra a violência, e contra isso e contra aquilo, ela já contou 3 versões, tá? Que mais? Infelizmente, esse excesso de informação que a gente recebe sobre imoralidade, tá? Quer seja sexual, quer seja sobre a violência, sobre as drogas, sobre a corrupção, né? Sobre o roubo, tem endurecido o nosso coração cada vez mais, e isso é ruim, tá? O que a gente vê na televisão, o que a gente viu na televisão no caso do menino Ítalo, é que foi uma vida que foi perdida, uma vida de 10 anos, uma vida que poderia estar brincando, soltando pipa, jogando bola, estudando, jogando bolinha de gude, jogando videogame, né? Mas infelizmente foi interrompida.
Uma série de fatores contribuem para isso, tá? Infelizmente, o nosso governo não dá estrutura para as crianças, não dá uma boa educação, né? Não dá um bom projeto social para colocar na cabeça dessas crianças que elas podem, depois da escola, depois da lição de casa, depois de estudar, depois de dar uma ajuda para o pai e para a mãe, que não é errado, né? Elas podem se divertir, brincar, criar brincadeiras, né? Fazer desenho, criar artesanato e assim por diante, né? Os pais, por N motivos, infelizmente hoje têm trocado a criação do filho pelo emprego, por uma questão de necessidade, tá? Não é só materialismo. Por diversão, tá? Pelas drogas, alguns pais têm trocado aí a educação dos filhos, né? Pelas drogas, pelo crime, pela corrupção e assim por diante. É triste isso, mas infelizmente acontece. E o resultado é esse que a gente vê na televisão aí, uma criança de 10 anos praticando crime, né? Uma criança de 10 anos que já é reincidente de crimes já, né? Então, infelizmente, o fato da gente ser tão bombardeado de informação endurece um pouco o nosso coração e a gente às vezes não consegue ver isso, que o que tem ali é uma vida, que uma mãe, embora omissa, tá? Ela perdeu um filho e isso dói muito, né? Talvez se ela tivesse se dedicado um pouquinho mais, tivesse dado mais carinho, mais amor, ainda que isso custasse alguma coisa na vida dela, talvez esse menino Ítalo tivesse tomado um outro caminho, talvez ele estivesse vivo hoje. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer o seguinte: toda ação, né, tem uma reação, né? E sempre quando a gente toma uma decisão, a gente precisa arcar com as consequências dos nossos erros ou acertos, né? E infelizmente a decisão que esse menino tomou foi a errada. Essa é a realidade, essa é a verdade, não é a realidade, essa é a verdade. A decisão que ele tomou de entrar num condomínio, roubar um carro, independente dele ter 10 anos, 18, 28, 38, 48, 68, 108 anos, a decisão que ele tomou foi errada. Entendeu? O fato dele sair fugindo da polícia foi errado também. Ao ser abordado pela polícia, isso é padrão, tem que parar. Entendeu? Tanto certo, tanto errado. Tá? Por algumas vezes, tá? E dá pra contar no dedo quantas vezes, e se brincar ainda sobra a mão, eu já fui parado pela polícia. A polícia manda parar, eu paro e pronto. Já me pegaram em situações que eu tava com o documento do carro vencido, sem habilitação, sem o documento da moto. E agora? Vou fugir por causa disso? Não, ó, tô errado. Esqueci o documento da moto, tô sem o documento da moto aqui, tô sem habilitação, precisava resolver um negócio, mas faz o serviço do senhor. Fica à vontade, o senhor tá aqui pra isso. Se o senhor achar que é necessário me punir, me puna. E pronto, acabou, não teve, né? Então ele roubou, ele tentou fugir da polícia, tá? Uma coisa que as pessoas estão esquecendo, que a autoridade colocada aqui aqui para nós é a polícia militar, ou a polícia civil, ou a polícia federal, enfim, a polícia está na função de proteger e de ser uma autoridade, de ser um limite para todos nós. E não foi respeitada essa autoridade, então teve consequências por isso, tá? O menino estava armado, não estava armado, mas era uma criança, realmente, era uma criança fazendo uma coisa errada, tá? Se essa criança, por exemplo, tivesse pego um revólver, assaltado um pai de família no farol e dado um tiro, como a gente ouve todos os dias isso na televisão, ninguém ia chegar em cima dessa criança e que é isso, imagina, não sei o que, tem que ser preso. Não. Muito menos para aquele pai de família que foi morto pela criança.
ou jovem, né? Quantos casos a gente vê de jovens aí que um jovem ou uma criança mata outra criança por um tênis, por um celular, principalmente celular. Tomem cuidado com o celular nas bolsas, tá? Estão roubando muito celular. E o menor de idade, ele tem o ímpeto e ele é amparado pela lei, então ele atira mesmo. Ele atira para ver cair. Entendeu? E depois ninguém dos direitos humanos vai na casa da vítima, da família da vítima, prestar algum tipo de solidariedade, tá? Mas quando acontece isso com uma criança que estava roubando, estava errada, aí querem colocar os policiais como os vilões da história. E a polícia está aí para proteger a gente. Se essa criança dirigindo esse carro sem ao menos enxergar a frente do carro, o para-brisa, se ela tivesse atropelado uma pessoa, tivesse matado uma pessoa, uma senhora de idade, né? Um senhor de idade, uma criança, uma outra criança, e aí, como é que ia fazer? Né? Então, antes desses falsos moralistas começarem aí a falar que, né, os policiais são brutos, que a polícia é isso, é aquilo, né? Jogar a culpa só pro lado dos policiais, procura ampliar um pouco mais o horizonte, né? Procura ver que uma criança, às vezes de 10 anos, trabalha na biqueira e ganha R$1.000, R$1.500 por mês, né? E o pai dessa criança, às vezes vê ele chegando com tênis, com celular, com roupa, com isso, com aquilo, e não corta isso, né? Quer dizer, a mídia, a sociedade conseguiu tirar a autoridade da igreja. Antigamente as pessoas não faziam as coisas erradas com medo de desagradar a Deus, né? Hoje já não é mais assim. Conseguiram tirar a autoridade dos pais. Hoje em dia, se você falar um pouco mais alto com seu filho, é perigoso você ir preso. Que dirá dar uma palmada ou coisa assim. E agora estão tirando as autoridades da polícia, dos governos. Quer dizer, está crescendo mais uma geração de jovens, de crianças, sem limites, sem pudor nenhum. São crianças que matam, que roubam, que traficam, que prostituem, que se prostituem, porque não tem um limite. Não tem ninguém que possa dizer até onde ela pode ir, até onde ela não pode. E vocês aceitem ou não, esse é o papel da polícia militar. Tá? Esse é o papel da polícia. Tá? Colocar limite. É limitar a atitude das pessoas, independente da idade. Tá? Em outros países, esse tipo de manchete, esse tipo de falso moralismo, isso não existe. Tá? Em outros países, as crianças elas aprontam, elas roubam, elas matam, elas traficam, elas são presas pelos seus crimes. Tá? Então vale a pena a gente parar e pensar um pouco aí que não é bem por aí. A culpa não é só dos policiais, não. Tá ok, gente? Valeu, obrigado. Essa é a minha opinião sobre o caso do menino Ítalo aí. E até o próximo vídeo. Valeu.